Bom, pessoal, então eu quero primeiro agradecer e eu quero oferecer essa live às pessoas que durante essa semana tiveram muita empatia por tudo que aconteceu, né? E eu vou explicar isso aqui mais detalhadamente, mas com certeza um exercício de empatia, eu me senti muito acolhida e é muito gostoso ter essa troca, né? Como eu disse numa das falas durante essa semana, a gente que semeia muito desse acolhimento, de sentir a dor do outro, né? Quando eu me expus aqui um pouco, mesmo ainda sem falar exatamente, muitas pessoas entraram para dizer que estavam ao meu lado, ainda que não soubessem o que estava acontecendo. E como foi acolhedor, como aqueceu meu coração. Obrigada de verdade. Eu sei que por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir agradar a todos, né? A gente sabe que tem empatia e antipatia, né? Então é muito difícil, mas eu trabalho para os meus semelhantes, aqueles que têm uma vibe parecida com a minha, então é por eles que eu também estou aqui. Obrigada de verdade. E aí, para a gente contextualizar essa semana, né, para a gente voltar aí e todo mundo entender o que estava rolando, na segunda-feira nós colocamos 2 posts, né, nas nossas redes sociais, e aí foi uma explosão de emoção, umas muito acolhedoras, umas críticas, mas eu super entendo também que as pessoas realmente reajam sobre aquilo que elas não entendem o que está acontecendo. É isso mesmo, tá tudo certo. Uma das primeiras coisas que nós colocamos, né, foi nos stories, e eu coloquei nos stories qual será o futuro do MAB. Já gerou bastante comentário, né? Algumas pessoas viram, foi só na segunda-feira que rolou, mas no feed ficou o que mais impactou todo mundo, que foi o que é bom dura pouco, né? E as pessoas realmente se pronunciaram, e eu entendo. Na terça-feira eu precisei falar para acalmar algumas pessoas, muitas achavam que o problema era com a minha vida pessoal, que era sobre saúde, sobre algum problema realmente relativo a mim, e eu quero também tranquilizar a vocês, essa live é para a gente falar do MAB mesmo, não tem nada a ver, minha família está ótima, minha equipe está ótima, as pessoas que trabalham comigo estão muito bem, obrigada. E eu pedi apoio, né? Eu pedi apoio de vocês, porque realmente era um momento que eu trazia uma dor. E é sobre essa dor que eu quero compartilhar com vocês. Na sexta-feira eu volto a me pronunciar, já marcando, acho que eu falei, acho que foi na sexta-feira que eu já tinha uma resposta, né? Porque eu me comprometi na terça de trazer isso à tona assim que eu tivesse uma resposta, e na sexta eu obtive e precisei um pouco mais de tempo e estou aqui. Então, contextualizei tudo isso para que vocês entendam o que nós estamos fazendo aqui, né? Muitas pessoas estão entrando aí na live sem entender muito, mas tem a ver com o que eu pronunciei durante essa semana. Então é isso. É muito importante para mim aproveitar essa audiência de vocês, aproveitar a vinda de vocês aqui, para eu falar um pouquinho, de forma mais rápida, sucinta, mas eu preciso muito que as pessoas conheçam a minha trajetória, para então a gente tratar o assunto de hoje, ok? Vai ser rápido. Em 2009, eu abro o meu primeiro salão de beleza. E foi um salão que eu digo assim, abra um negócio e tenha o PhD da vida, né? Quem é empresário sabe o quão difícil é ser pequeno. Como que você, diante de tantas necessidades, tem tão pouca ajuda. Tudo é muito difícil quando se é pequeno, né? Você sabe, até tem noção de tudo que você precisa, mas parece até inalcançável. Não há recurso para quem é pequeno, para fazer tudo que precisa ser feito. Então, o jeito é ir trabalhando, ir conquistando e ir evoluindo. Mas desde quando eu comecei, eu encontrei assim, uma barreira muito alta, uma dificuldade muito grande. O meu negócio não dava lucro. Então, imagina o que você pega tudo que você tem, investe naquilo
e acreditando muito que aquilo vai acontecer, que vai explodir, que vai ser maravilhoso, e você se depara com dificuldades, muitas dificuldades. Não só da ordem financeira, e eu até coloquei esse ponto primeiro, porque às vezes com mais recurso, algumas coisas você consegue resolver, né? Mas quando você não tem o recurso financeiro, todas as outras coisas parecem ainda ganhar um tamanho maior, porque a dificuldade realmente, ela oprime muito a gente, né? No primeiro momento você tem força ali para correr atrás, mas no segundo parece que aquilo vai querendo te derrotar. Mas um dos desafios que eu tinha, não só financeiro, estava associado à minha localização, à forma como eu, acreditando que aquele negócio pudesse acontecer, me dediquei tanto àquilo e não tive a contrapartida, vamos dizer assim. Mas eu não desisto, eu não desisti. Nunca pensei em desistir, eu sempre corri atrás, eu sempre tive uma visão de que com mais trabalho, com mais dedicação, com mais resiliência, era possível alcançar algo diferente. Quando eu comprei o salão, ele não tinha um nome que eu escolhi. Eu comprei um salão, que era uma estrutura física que já estava montada de um outro salão. E caí numa armadilha enorme, numa trama terrível. Esse imóvel, na verdade, ele não estava disponível para locação, ele era uma sublocação, sem a autorização do proprietário, o que impedia o meu trabalho ali. O proprietário não me autorizava a ter, porque era uma sobreloja. Tinha uma loja embaixo, eu estava no segundo andar, então eu já comprei um negócio com essa deficiência. Nossa, mas você não olhou, Cara, olha só, existem várias formas da gente apontar por que eu caí numa armadilha dessa. Mas eu acho que a que mais explica eu ter caído nessa armadilha é que quando você não é preparado para pessoas golpistas, é muito fácil, você é uma presa muito fácil. E naquele momento eu descobri e perdi minha ingenuidade. Foi uma trama assim tão complexa que eu me vi deixando de ser ingênua, porque eu sofri muito com um processo muito árduo, para então começar a ter um olhar diferente sobre o outro, achando que o outro pudesse me prejudicar. Quando você não vive essa experiência, você olha para o outro e nunca imagina que alguém pode te prejudicar gratuitamente, né? Mas os espertos sempre estão por aí. Então, eu encontrei uma mulher enorme desde o início. Foi muito, 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 muito difícil. Mas Deus ali sempre do meu lado, um dia eu consegui estar com o proprietário daquele imóvel, disse para ele tudo o que estava acontecendo e ele me autorizou a ter o meu negócio em funcionamento. E em 2011, eu consigo abrir, eu já tinha um salão aberto, né, mas eu tinha a tranquilidade de ser um negócio legítimo, um negócio concreto, que habilitado ao funcionamento, eu consegui colocar, então, o meu salão com o primeiro nome, que era um salão tradicional, chamado MAB Hair Spa. Isso aconteceu em 2011. Bom, existia ainda muitos desafios. Como eu disse para vocês, ter um negócio que a conta não fecha é matar um leão por dia, é voltar para casa chorando, é não saber o que vai acontecer amanhã, é se reinventar a todo tempo e, principalmente, desenvolver uma fé inabalável, porque só uma fé inabalável pode sustentar alguém que trabalha 12 horas por dia e fica no zero, às vezes até abaixo do zero, né? Mas eu já trabalhava para ficar no 0 a 0. Passado esse processo né, ter o salão, ter o meu nome na placa MAB Hair Spa, tem um trecho muito legal para contar para vocês, porque o salão antes não tinha o meu nome, tinha o nome da empresa que eu comprei. E quando eu consegui colocar o MAB Hair Spa, eu fiquei muito feliz, né? E eu lembro perfeitamente, naquele momento, escolher aquele nome, eu falar com Deus, sabe? Falar assim, Deus, eu posso pôr esse nome vai ser ascensão, assim, esse nome vai prosperar. Eu sentia no meu coração fortemente que sim,
que eu podia colocar Mabi Hair Spa, que seria um salão próspero, que eu conseguiria, então, alcançar o que eu tanto almejava. Mas não foi fácil. Também não consegui. Continuei ali resiliente por mais anos, até que em 2016 eu consigo ter um despertar, algo que me toca profundamente, algo que faz brotar algo novo dentro de mim, uma esperança enorme, porque abrindo aí um parênteses, né? Por que eu tenho um salão de beleza? Eu não disse isso, estava falando já de forma bem empresarial, né? Mas eu preciso trazer essa essência, porque agora, de fato, é ela quem vai explicar tudo. Em 2011, quando eu consegui o Mabi Hair Spa, um salão tradicional, eu fazia todos os serviços tradicionais. Alisamento, químicas de todas as formas, e isso tinha muito a ver comigo naquele momento, porque eu não me reconhecia, eu não tinha em mim uma natureza que fosse diferente daquela que eu buscava. O liso perfeito, a parecer com as pessoas que eu assistia e que eu via que eram pessoas prósperas e pessoas que tinham sucesso, todas elas eram lisas, e isso tem aí todo o retrato da minha infância, né? Então eu queria ser a mais lisa de todas, eu queria ter o cabelo mais perfeito de todos. Então o salão, ele veio muito a reforçar essa identidade, né? Eu buscava ser aquela pessoa que eu cuidava na cadeira. Então as mulheres que iam ali alisar cabelo, tinham uma profissional de cabelo extremamente liso, uma pessoa que cuidava das suas madeixas, né? Então, não só relaxava meu cabelo, como eu também progressivava, como eu também escovava, como eu também passava prancha, e o que sobrava eu botava mega ré, porque na altura do campeonato já não tinha nem cabelo, né? Tantos processos químicos, enfim. Mas aquela imagem era uma imagem que, de certa maneira, com a minha criticidade, quando eu estava ali num ambiente onde eu achava que as pessoas eram prósperas e vitoriosas com seus negócios, quando eu olhava para aquelas mulheres de cabelo liso e sabendo que o meu passava por tantos processos e ainda tinha mega hair e tudo, e nem nada contra isso, eu estou falando de mim, tá? Não tenho nada contra todos esses serviços, só que ele tem que estar, você tem que estar bem você tem que estar bem para sustentar tudo isso, né? E eu, naquele lugar, comecei a observar que eu não era parecida com elas. Que, por mais que eu me esforçasse, eu nunca seria aquelas mulheres de cabelo liso. E o meu núcleo era todo assim. Em 2016, então, voltando, né? Algo muito forte bateu em mim. Eu falo que eu estava no mais alto momento da dificuldade. Eu estava arrastando desde 2009, quando eu abri o salão, até 2016, sem ganhos financeiros, trabalhando para ficar no 0 a 0, com a minha essência muito, como é que eu posso dizer? Com a minha essência muito oprimida, né? Porque eu não era nem aquela pessoa que eu via no espelho, e eu não sabia nem como sair daquilo. Então, foi algo assim muito, muito forte para mim. E aí foi um momento que Deus trouxe um negócio muito forte no meu coração. E eu não tenho como explicar isso de outra forma, se não falar mesmo de Deus, tá? Deus fala no meu ouvido assim, é cacho. E é loucura isso, né? Porque foi num dia muito especial. Foi no dia que eu estava indo para a missa de 7º dia da minha sogra, e quando eu escutei aquilo, eu não consegui mais me conter. Daquele momento para frente, eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Como que podia? Eu ouvi cacho, mas cacho bateu muito forte em mim. Claro que teve uma sucessão de acontecimentos. Desculpa. Claro que teve uma sucessão de acontecimentos que culminaram nessa fala. Espera aí, gente.
Claro que teve. Não é só assim, né? Deus vai plantando uma sementinha. Uma sementinha. E se você não está muito claro, entendendo essa sementinha, ele sopra. É como se ele te desse um... Pá. Você não está vendo? E aí, isso aconteceu em mim. E veio muito forte. Veio cacho. E eu trabalhava na Zona Sul de Belo Horizonte, né? Meu negócio era na Zona Sul. O que eu fiz, então? Aquilo fez tanto sentido para mim, veio tão forte em mim, eu não precisava de explicação mais alguma, eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. Porque as coisas de Deus são assim, né? Você, quando é para ser, você só sabe que tem que fazer. E aí eu assumo esse papel. E tudo que aconteceu na minha vida começou a fazer sentido. E eu disse, eu quero ser essa pessoa que eu atendo na cadeira. E essa autoridade veio porque não tinha mais nada que eu precisasse passar que a cliente da minha cadeira pudesse trazer de novo. Eu sabia tudo que ela ia falar. Todas as dores, todos os problemas, toda dificuldade, toda a falta de se identificar, de representatividade. Eu sabia, eu era aquela pessoa, é claro que eu sabia. E com a minha formação e a minha experiência, eu pude trabalhar algo que pudesse fazer sentido para ela, fazer com que ela se aceitasse, que se olhasse no espelho e que se encontrasse. Isso se eu contar 20 vezes, 1000 vezes, porque mais de 20 eu já contei. 1000 vezes sempre eu vou me emocionar. Todo curso que eu tenho aqui, eu me emociono, porque eu falo isso para as minhas alunas. E eu choro, não tem jeito, também sou chorona. Mas o que acontece é que o negócio cresce. As pessoas precisavam desse acolhimento. O salão cresce, o salão ganha força. O salão MAB Mais Cachos hoje é conhecido pelo Brasil inteiro. Pessoas do Brasil inteiro vêm aqui no salão, não só para se cuidarem, mas profissionais do Brasil inteiro vêm fazer curso comigo. É Deus quem habilita, é Deus quem prepara, é Deus quem dá essa condição. Eu falo que nem sou eu, sempre foi Deus. E aí, o que acontece? Aquele salão de 2011, quando eu abri MAB Hair Spa, ele precisava ser... eu precisava daquela marca, né, para trabalhar. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições. É isso que eu disse, quando você começa, são tantas aflições, são tantas dificuldades, que algumas você deixa passar. Outras você assume, outras... Eu já tive o sofá rasgado na minha sala durante anos, porque eu comprei um armário para garantir que o estoque ficaria organizado, para ter controle sobre o meu negócio. Somente em 2016, quando o MAB aconteceu na minha vida e tudo se transformou, eu tive condições de retomar algo que eu sempre soube, que é a minha marca. Retomar, quando eu falo retomar, eu falo de registro de marca. Então, quando eu busquei o registro da minha marca, eu encontrei algumas dificuldades, né? Quando você vai no INPI, que você oferece, né, o registro daquela marca, o escritório que te acolhe, né, que vai trabalhar aquilo para você, ele te dá um ok. Ele te diz se sim ou se não, se é possível ou se não. E eu recebi um ok. A minha marca, MAB Mais Cachos, recebeu um ok para pedido de registro. E para mim, ok, tudo certo. O tempo foi passando, e eu recebia de retorno, olha, existe um
o termo agora me faltou, existe um impedimento, vamos entrar com recurso. E eu entrava com recurso para que eu pudesse continuar brigando. Eu não sabia nem o que era exatamente, mas cabe recurso? Cabe. É só você pagar aqui uma taxa, um valor, vamos botar um recurso. E foram vários recursos, muitos recursos. E a coisa não desenrolava. Nesse meio tempo, eu comecei a registrar outras marcas que o meu negócio demandava, eu registrando marcas, e o MAB Mais Cachos não era registrado. Toda hora eu pagando taxa, e aquilo me causando já uma preocupação. E aí, eu muito já insegura com toda essa situação, busquei um outro escritório, porque eu realmente precisava entender o que estava acontecendo. E aí eu procuro a minha advogada, doutora Núbia Leone, uma pessoa importantíssima para mim, que traz para mim uma informação que foi um tiro no meu peito, assim. Ela chegou para mim e falou: Mabel, você não tinha chance. Você nunca teve chance com essa marca. Se você tivesse trazido para mim desde o início, eu já teria te dito isso. Existe todo um processo para registro de marca que alguém fez muito bem feito. Então, esse processo começa lá atrás, em 2011. Eu já tinha aberto o salão, eu também usava a marca, mas eu não tinha registrado a marca. Alguém registrou. E para o INPI, o que vale é o registro. Para a nossa Constituição, o que vale é o registro, né? Então, aquilo me causou, assim, um impacto muito forte. E ela disse: você não vai mais poder usar essa marca, a gente precisa trabalhar um outro conceito. Como assim trabalhar um outro conceito? Do que você está falando, Núbia? Trabalhar outro conceito? Esse conceito sou eu sou MAB, eu nasci MAB, eu tenho MAB porque essa sou eu, como que eu vou trabalhar outro conceito? Não tem como. O que pode substituir você? Eu. O que pode substituir você? Imagine você trabalhando um pouquinho aí, se colocando no meu lugar. Você tem uma marca que tem o seu nome e amanhã alguém diz para você que não dá para ser mais o seu nome. O que pode te substituir? Eu fiquei pensando, não adianta. E aí começa a viagem, né? Se eu colocar aí MAB com 2A e B e 3A e 2B e 2E na frente, botar Y, botar de trás para frente... Para quem não conhece sobre isso, a sonoridade, a escrita, a marca, tudo influencia e tudo é como se você blindasse. Para que outras pessoas, de fato, não façam uso, né, indevido e não tenham nenhum tipo de benefício com aquilo que você começou primeiro. Pelo menos para o INPI. Então, foi muito complicado para mim, porque, meu Deus, que isso? O que faço agora? Porque... não serve outro nome, não serve Paula, não serve Ana, não serve Maria, não serve Joana, é MAB, eu sou MAB. Como que eu vou tirar MAB desse contexto? Mas quando Deus está no negócio, é diferente. E aí Deus me aponta uma outra pessoa, fundamental na minha vida. Conheço o Marcos Filho, escritório do Marcos Filho, com todo o seu conjunto hábil. E naquela sofrimento, naquela mazela, naquela dor, eu chego para o Marcos, não tem nome que me substitua, não tem jeito, tem que ser MAB, não pode ficar longe de MAB, não pode ficar longe de Mabel. Ele falou: calma, que a gente vai entender o seu negócio, a gente vai entender exatamente onde que a gente precisa mexer para te apresentar uma proposta. E aí... eu falei, cara, como é que eu vou? Qualquer nome que ele me apresentar, eu não vou gostar. Eu tenho certeza que eu não vou gostar. Não vai dar certo. Eu vou perder tudo que eu fiz. Não enquanto identidade, não enquanto conceito, mas quando procurarem por mim e a minha história, vão encontrar o quê? E o Marcos fez o quê? O Marcos, a Alice e a sua equipe incrível chegou e falou assim: nós vamos para o seu salão, a resposta está lá dentro. Nós vamos ficar lá o dia inteiro, nós vamos mapear suas clientes,
nós vamos entender o que elas falam sobre você. Porque só uma coisa pode te substituir. Só uma coisa pode substituir seu nome, né? O que você faz. Então, isso aconteceu. Eles ficaram aqui o dia inteiro, ouvindo as clientes, observando o comportamento delas, entendendo o que acontecia. E um dia ele marca para eu lá no escritório dele me apresentar. E a apresentação foi assim. Ele me chama, falou, Mabi, porque eu sou Mabi, né, gente? Isso eu nunca vou deixar de ser. O salão pode até não chamar Mabi mais Cachos, mas eu sou a Mabi, você sempre ser, isso ninguém pode tirar de mim. E aí ele disse, observando as suas clientes, a resposta, a gente encontrou uma resposta para você, a gente quer te apresentar algo que pode te deixar tão feliz quanto você sempre foi com Mabi mais Cachos. E naquele momento, assim, abriu, e antes dele falar qualquer coisa, eu pensei, Deus, eu me lembro perfeitamente, quando eu perguntei se eu podia colocar Mabi Hair Spa, se podia ser Mabi Hair Spa, porque era Mabi. Por que eu estou perdendo esse nome? Ainda com aquela angústia. E Deus estava no silêncio, e Deus silencioso. E aí com aquela agonia, o Marcos falou assim, olha só, então vamos lá, eu quero apresentar para você um novo conceito. E aí ele começou a me mostrar vídeos que nós mesmos já tínhamos feito e postado. E essas pessoas se olhavam no espelho e falavam, nossa, eu voltei para a minha essência, essa sou eu, que lindo, voltei para a minha raiz. Uau, olha, eu não me reconheço, eu não sabia que eu tinha esses cachos, eu não sabia que eu era essa pessoa. Que maravilha, que incrível, que pessoa maravilhosa. Eu me lembrava desse cabelo quando eu era criança. E ele foi me mostrando o meu próprio trabalho, aquilo já me emocionou muito. Eu falei, verdade, é sobre isso que é o meu negócio, é sobre isso, é isso que eu faço. E ele falou, Mabel, nós criamos um nome próprio, algo que não tem, que não existe, porque a gente entende que, diante do que você vive, nenhum nome tradicional que já existe poderia realmente te agradar. Então, a gente criou um nome. Esse nome é um neologismo, que é quando você usa de um conceito para criar um nome próprio que te leva a entender imediatamente sobre o que você está falando. E ele criou. E esse nome eu quero apresentar para vocês. Então, pessoal, o Mabi mais Cachos, neste momento, passa por uma transição. E doeu por isso, porque eu estou vivendo isso de novo. Mas agora, eu juro para vocês, eu estou de emoção, mas com muita alegria. Embora emocionada, com muita alegria, que eu anuncio para vocês que agora eu, Mabi, sou Raízice. Esse é meu nome. Agora, o Mabi mais Cachos é Raízice. Que quer dizer, eu me aceito na minha essência. Por isso, eu me encontro e sou livre. Eu sou Raízice. Eu sou Raízice. E naquela hora que escutei esse nome, eu chorei, como eu estou chorando agora. E eu falei, meu Deus, que nome é esse? E Deus falou para mim assim, ó, eu deixei você usar Mabi, verdade, mas eu tenho algo muito maior para te entregar. Eu tenho algo muito maior para te entregar. Você diminui e a sua cliente cresce. Porque você cuida de pessoas. Você não precisa ter a vaidade do seu nome à frente das coisas. Você precisa que a sua cliente esteja à frente das coisas. E essa sou eu de verdade. E eu falei, é isso mesmo.
o que eu faço alcança as pessoas. Eu não preciso que o meu nome esteja à frente de nada. Eu preciso que a minha cliente saiba aonde se encontrar. E ela se encontra no Raize-se. E isso foi muito forte, isso foi muito poderoso, isso foi incrível. E logo depois desse momento, o Marcos já me mostra o que eu quero mostrar para vocês. Como ficou linda a nossa marca, como ficou lindo esse conceito, como ficou incrível esse trabalho espetacular que ele mostra para a gente agora. Maravilhoso, né? Lindo. Tudo isso aos meus olhos ali me trouxe muita certeza do que eu estava no caminho certo, que, de certa maneira, Deus preparou tudo isso para ser assim. Eu precisava mesmo passar por isso. Mas aonde entra esse prazo? Por que esse suspense, né? E por que tudo está acontecendo agora? Por que eu precisava de uma resposta? A marca a qual as pessoas que eu me refiro, né, a marca que vem aí, já registrada, ela me enviou uma carta. E essa carta me disse assim, você tem 10 dias para fazer a sua transição, porque diferente disso, você vai ter que responder judicialmente e tudo mais. Eu falei, cara, é impossível fazer isso tudo em 10 dias. Isso é loucura. Minha marca tem produto, minha marca tem site, minha marca tem várias frentes de negócio, doutora Núbia, pelo amor de Deus, me ajuda. O que a gente pode fazer? E ela preparou um trabalho maravilhoso, onde ela envia tudo para essas pessoas, dizendo assim, olha, nunca agimos de má fé. Tem uma história que começa lá atrás, e essa história foi toda mostrada e tal. A gente precisa de mais tempo. Precisa ser preparado todo um material, todo um conceito, ela precisa de tempo. E os advogados receberam esse material e deram, ok, nós recebemos, vamos retornar para você então, se é possível você usar esses 120 dias. Mas olha só, vocês ficaram uma semana agonizados para saber o que estava rolando, e eu estou há 60 dias sem resposta. Portanto, para não ficar nessa opressão, eu decidi que essa semana seria a última semana que eu suportaria guardar essa ansiedade, né? Fazer essa transição. Por isso, eu sei que eu causei muita aflição, mas ela foi essencial para eu me expor e trazer para vocês tudo que estava acontecendo comigo. Foi uma dor, mas essa dor se transforma em resiliência, em coragem, em fé, em força, porque eu sei que Deus nunca, nunca, nunca deixou de estar comigo, nem com a minha equipe. Então tudo isso é maravilhoso. Esse processo está sendo muito forte, esse processo está sendo incrível, mas eu preciso muito mais de vocês agora. Quem me segue, quem está comigo, que me ajudem a tornar o Raize-se maior do que foi o MAB Mais Cachos. Tudo isso é super importante. E eu, naquele momento, assim, de trazer a nova marca, de ter uma reunião para pensar como é que eu ia fazer essa transição, né? A gente que fala tanto em transição capilar, fazendo transição de nome, de identidade, de marca, de tudo. A minha equipe, eu não levei esse assunto para a minha equipe até que ele tivesse totalmente resolvido. Eu os poupei a todo tempo para que eles não sofressem como eu estava sofrendo, nem que eles tivessem o medo de não ter nada que pudesse nos representar em termos de nome. E a minha equipe, como sempre, a melhor equipe que eu podia ter, os melhores que eu podia ter,
os mais sensacionais profissionais que eu podia ter também acolheram. Falou, ok, agora nós todos somos Raiz e Si. Foi então que eu sempre preciso de algo que me leve para mais longe. Liguei para uma pessoa maravilhosa, que é minha parceira, que é minha amiga, que é minha cliente, que sabe exatamente onde estão as dores de toda a Cacheada, a Michele, do cromossomo africano. Um dia eu ligo para ela e falo assim, Michele, eu preciso que você transforme tudo isso que eu estou sentindo, toda essa dor, toda essa aflição em poesia. E canta para mim, Michele, faz uma música para mim, coloca tudo isso que é o nosso conceito, que é o nosso DNA no papel. E a Michele topou. A Michele, que é uma compositora, uma cantora, uma artista completa, trouxe para mim a melhor canção que eu podia ouvir. É como se os anjos dissessem amém. Então, eu quero muito apresentar para vocês agora, neste momento, uma música que fala tudo que está no nosso DNA, que fala da nossa alma, que fala da nossa essência, para que vocês, junto comigo, façamos um novo caminho, de muito mais sucesso, que foi o MAB Mais Cachos até aqui. Então, a Michele vai cantar, vai mostrar isso pra gente, a banda vai mostrar isso pra gente, que eu quis que fosse ao vivo, para vocês sentirem a emoção que a gente vai sentir, e aí a gente volta para se despedir, tá bom? Então, com vocês, Cromossomo Africano, com a música Raiz e Si. Raiz e Si. Se olha no espelho e não se enxerga no que vê, conhecida raiz para melhor se conhecer. Se há algo dentro de você tentando renascer, de dentro pra fora, talvez seja hora de deixar crescer, de deixar crescer, de deixar a gente poda pra fortalecer, respeitando o movimento e sua forma de ser, se aprofundar, enraizar, agradecer o belo arranjo que a natureza fez exclusivamente pra você, só pra você. Cachos e mais cachos de mil formas e texturas, a maior obra de arte pede as mais belas molduras. Cachos e mais cachos de mil formas e texturas, a maior obra de arte pede as mais belas molduras. Se tem cacho é cachoeira onde eu quero me banhar, se tem ondas é parceira como a beleza do mar. E se ele se agita é porque quer se encrespar, ou quer ser um Black Power como a noite de luar. A beleza infinita de 4C a 1A, não há padrão que te enquadre quando aprende a se amar. Contra todo preconceito meu cabelo vai se armar, então aumenta o volume e deixa a juba balançar. Cachos e mais cachos de mil formas e texturas, a maior obra de arte pede as mais belas molduras. Cachos e mais cachos de mil formas e texturas, a maior obra de arte pede as mais belas molduras. Cachos e mais cachos de mil formas e texturas, a maior obra de arte pede as mais belas molduras. Cachos e mais cachos de mil formas e texturas, um concerto musical com volume nas alturas.
deixa parar, se hidratar, fortalecer, se descobrir, se aceitar e se amar, se iluminar, redefinir, deixa crescer, enraizar e aguardar, já vai florir. Volte pra si, raízes sim. Eu não tenho muito mais para falar, só tenho a agradecer. Obrigado por você ter ficado comigo até agora. Vem comigo, tamo junto. Eu sou a Mabi, do Raízes-se.